Fevereiro é o mês do carnaval. Como você não está pretendendo pular o carnaval, nós temos a outra programação melhor para você, que é o acampamento de carnaval, que a gente volta esse ano a ter, né? Depois de 2 anos sem. Sempre um tempo muito abençoado, sempre um tempo de muita comunhão e de edificação na palavra, né? Temos uma programação, um tema esse ano é Voltando ao Primeiro Amor. Tema importante, especial. Então, as inscrições estão abertas pelo site, você pode pagar em 2 vezes, me parece ainda, a taxa, e pelo Pix, acho que também. Enfim, entra lá no site, faça a sua inscrição, você, sua família, é para jovem, é para adulto, é para criança. Nós vamos ter programação para todo mundo, tá bom? Vai ser bom. Não deixe de participar. A piscina já está arrumada, está nova. Com esse calor vai ser gostoso. Enfim, faça a sua inscrição. O acampamento do dia 18 ao dia 21 de fevereiro. Tá bom? E quem gosta de orar e sabe da importância da oração, tem um grupinho que tem vindo aqui um pouco antes, né, Soninha? Chega um pouco antes de começar o culto, consegue chegar um pouco antes, se reúne e ora pelo culto. Tem orado por aqueles que vão participar, por aqueles que vêm, etc. Se você sente o desejo, o chamado de Deus para esse ministério, de vir 10 minutos antes e orar junto com essa turma, venha já a partir do domingo que vem, tá bom? É isso. Óculos, Bíblia, vamos para a palavra. Eu tenho tido uma admiração, tenho admiração por todos os personagens bíblicos, mas de um tempo para cá, uma admiração especial por João Batista. Eu sei que o Bilão já falou do João Batista aqui, mas eu quero melhorar a palavra dele bem. Ainda falta uma vingança, essa já foi. Mas, desde o Natal, quando eu estava estudando e lendo a palavra para o Natal, para falar no Natal, eu percebi que a história de João Batista, ela vem atrelada. O nascimento de João Batista vem ligado ao nascimento de Jesus. Em Mateus, a história do nascimento de Jesus começa com a história do nascimento de João Batista. E João Batista, por exemplo, foi o outro que teve o seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel. Ele, Jesus. Jesus e João Batista tiveram o seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel, o que traz uma diferença importante aí na vida de João Batista. Lá em Lucas, capítulo 1, 13 e 14, disse-lhe, porém, o anjo, disse a Zacarias, Zacarias era o pai, foi o pai de João Batista. Zacarias era sacerdote, e ele estava servindo lá no Santo dos Santos nessa época, e aparece o anjo Gabriel a ele, eles só os dois, e o anjo diz, então, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Interessante que Isabel era estéril e já avançada em idade. Parece que Deus gosta de fazer esse tipo de milagre, né? A quem darás o nome de João, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Outra coisa interessante é que o nome de João foi dado por Deus. Você dará o nome a ele de João, e o nascimento dele trará alegria não só para você e para Isabel, mas para muita gente. Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus a Maria, ele citou
o nascimento de João Batista. Está lá em Lucas 1, 36 e 37. Disse o anjo, entre as outras coisas, a Maria: E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essa frase, para Deus não haverá, foi em relação ao nascimento, claro, de Jesus também, que nasceu de uma virgem, mas também se referiu ao nascimento de João Batista, de uma mulher estéril e já avançada em dias. Passados muitos anos na história, você pode ler lá na palavra, tem muita coisa a respeito de João Batista. João, pela sua pregação e por tudo que ele fez, está agora encarcerado, está preso por Herodes. E ele chama alguns de seus discípulos e diz: vai até Jesus e pergunta para ele se ele é o que nós estávamos esperando ou se nós temos que esperar mais. Que pergunta esquisita. João Batista, você está em dúvida se Jesus é o Messias prometido ou não? Você que tem anunciado a ele? Não sei. Talvez, como todos nós, quando passamos por problemas, dificuldades, ora, João estava preso, separado dos seus, impedido de pregar. Muitas vezes, quando passamos por terríveis problemas, dificuldades, nos sentimos desanimados e enfraquecidos na nossa fé. E João Batista não era nenhum super-homem. Talvez ele estivesse com esse sentimento. Mas, na verdade, eu não acredito. Para mim, ele quis fazer isso para que os discípulos dele fossem até Jesus e tivessem essa certeza. E eles foram e fizeram a pergunta a Jesus: você é aquele que nós estávamos esperando ou nós temos que esperar mais? E Jesus respondeu da seguinte forma: curou cegos, levantou aleijados, ressuscitou mortos, purificou leprosos e citou a profecia do Velho Testamento, que o Messias faria todas essas coisas. Os mensageiros de João voltaram a ele, e Jesus então se volta para o povo e começa a falar a respeito de João. Eu fico curioso de saber o que Jesus falaria de mim. Você não fica? Jesus vai falar para o povo a respeito do Chiquinho, ou vai falar da Soninha. O que é que Jesus diria? E Jesus então se volta para o povo e diz o seguinte, está lá no capítulo 7 de Lucas 24 a 28. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Essa frase é uma frase parece que estranha. Um caniço agitado pelo vento. O caniço no deserto, né, era aquela varetinha assim, aquela planta que com o vento ele se curvava, ele se dobrava, e conforme o vento muito forte que trazia areia, às vezes ele era até enterrado, mas depois voltava, né? E Jesus está falando, vocês saíram para ver uma pessoa que se dobra diante das dificuldades? Que está dizendo não. E ele continua, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Coitado do João Batista. Vestes finas, o cara se vivia de pele de camelo, se vestia de pele de camelo e um cinto de couro. João Batista, a gente sabe, era uma figura estranha. Quando ele surgiu em Jerusalém, as pessoas ficavam, quem será esse? Cabelos longos, encaracolados, barba por fazer.
com essas vestes que não eram comuns apenas para os profetas no Velho Testamento. E Jesus continua: um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Fico pensando, gente, na Bíblia muitos personagens foram descritos com alguns títulos, algumas frases. Por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Abraão, o pai da fé, ou o amigo de Deus, também gostaria de ser chamado assim. Moisés, o homem mais manso que houve na sua época. E assim outros. Agora aqui Jesus está dizendo de João Batista: ele é o maior de todos os profetas. Ninguém que nasceu de mulher é maior do que ele. Será que Jesus diria isso a meu respeito? A respeito do Bilão, tenho certeza que não. E de todos nós, segundo a vingança feita. Bom, vamos para a palavra que é mais importante. Gente, por que toda essa importância? Por que Jesus faz tal elogio a João Batista? E eu estou convencido de que a grandeza desse homem está em que ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. João Batista asfaltou a estrada para que Jesus pudesse vir. Ele preparou esse caminho, como o próprio Jesus disse. E lá já Isaías profetizou no Velho Testamento, 400 anos atrás, no capítulo 40, versículo 3 de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. João Batista sendo profetizado já lá no Velho Testamento como aquele que viria preparar o caminho do Senhor, aquele que viria trazer a salvação, o perdão dos pecados, o plano de Deus para a nossa salvação. Agora eu pergunto, como João Batista fez isso? O que João Batista fez para preparar esse caminho? Nós vamos encontrar as respostas, naquilo que o anjo falou quando ele anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias. Vamos lá para essa passagem. Lucas 1, 15. Diz o seguinte: pois ele será grande aos olhos do Senhor. Primeira coisa aqui, veja bem. Ele seria grande aos olhos de quem? Grandes aos olhos do Senhor. Irmãos, muitas vezes procuramos ser grandes, procuramos ser importantes, buscamos o sucesso, buscamos o reconhecimento das pessoas e nos esquecemos de buscar o que Deus pensa de nós. Somos grandes, temos sido grandes aos olhos do Senhor? Assim foi João Batista. Ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Duas coisas aqui. Primeiro, ele não
tomará vinho, nem qualquer bebida forte. Isso aqui não tem nada que ver com esse tipo de religioso que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo, não pode vestir aquilo outro. Nada que ver com isso. Isso aqui é porque João Batista era um nazireu, desde o seu nascimento. João Batista foi consagrado, o nazireado era um voto de consagração total a Deus. E o costume dos nazireus eram pelo menos 3: não beber bebida forte, não beber vinho, que era um costume da época. Por quê? Para mostrar que ele estava se consagrando a Deus de uma tal forma que ele renunciava a prazeres terrenos, a prazeres que eram comuns na época. Então, como sinal da sua consagração, da sua santificação, separação para a obra de Deus, ele deixava de tomar vinho ou bebida forte. Na verdade, era muito mais do que isso. Nem uva eles comiam, nem coisas que pudessem alterar a sua percepção das coisas, alterar as suas atitudes e decisões, como o vinho pode fazer. E diz também que ele seria cheio do Espírito Santo. Vocês se lembram que quando Maria foi visitar Isabel já tinha João Batista no seu ventre. Quando Maria chega e saúda Isabel, o que acontece? A criança estremece no seu ventre, e Isabel e a criança ficam cheios do Espírito Santo. Me arrepio de falar isso. Uma criança que já está cheia do Espírito Santo, antes do Pentecoste acontecer, desde o seu nascimento, cheia do Espírito Santo. Então não beberá vinho. E o anjo, ou seja, isso significava que ele não amou ao mundo e nem se conformou a ele. Irmãos, eu tenho sentido muito isso de nossa parte, não aqui, da igreja do Senhor, de nós como igreja do Senhor. Como a igreja do Senhor tem cada dia mais se conformado ao mundo, às coisas do mundo. Como as coisas do mundo entram na igreja, aos poucos, devagar, e nós vamos nos acostumando a elas. Mas João Batista tomou esse voto para que essas coisas não acontecessem. Ele não buscou a maioria, o que é que nós, a maioria, buscamos nesse mundo. E ele foi importante não pela sua aparência, que é uma das coisas que a gente busca, não por suas roupas bonitas, pela imagem que ele passava, porque você sabe que ele se vestia daquela forma. Não foi riqueza, não foi comida boa, restaurantes finos, porque na verdade ele se alimentava de mel e gafanhotos. Não sei, quem sabe ele fosse magro. Acho que eu vou tentar essa dieta, eu ainda não tentei. Gafanhoto e mel. Mas ele foi considerado por Deus, por Jesus, o maior, por colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na sua vida. Porque ele usou seus talentos e dons, não a serviço de si mesmo, mas a serviço do Senhor. E porque ele amou a Deus mais do que a qualquer outro, mais do que qualquer outra pessoa. Ele amou a Jesus, e quando uma vez as pessoas começaram meio que a reclamar para João Batista e dizer:
aquele homem lá que você está pregando sobre ele está batizando lá também. Algumas pessoas começaram a ficar com ciúmes de João Batista. E João Batista disse o seguinte: olha, a noiva pertence ao noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que a nossa vida, irmãos, faça Jesus crescer. Que a nossa vida faça Jesus crescer e aparecer. E não nós mesmos. Nós precisamos diminuir para que Jesus cresça na nossa vida. E olha, ele será cheio do Espírito Santo. E ele não tomava vinho. E eu me lembro então de Paulo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. João Batista já seguiu essa determinação de Paulo, mesmo antes de ele conhecer. Teve suas ações inspiradas e controladas pelo Espírito Santo. Inclinou-se para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Viveu no Espírito. E a palavra diz assim que ele conduziria, põe lá, Raquel, Lucas 1,16, o anjo continua falando, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. O anjo disse: olha, ele vai preparar o caminho, ele vai converter, ele vai levar à conversão muitos do povo. E ele agirá e viverá no mesmo espírito e poder de Elias. Isso também não tem nada que ver com reencarnação. Elias não reencarnou em João Batista. O que ele está dizendo aqui é que ele teria o mesmo espírito, a mesma atitude, a mesma forma de vida, com fervor, com amor e dedicação a Deus e com destemor no pregar, com poder, com intrepidez ao pregar o Evangelho, tanto que ele pregou a todas as pessoas, inclusive ao Herodes, e por isso foi preso. Presta bem atenção nisso, quando você se dedica ao Senhor, quando você decide viver o propósito de Deus para a sua vida, quando você decide que a sua vida, os seus dons e talentos vão ser usados no serviço do Senhor, Ele te capacita, Ele te enche com o Espírito Santo, Ele te dá o espírito de Elias. E se nós não temos tido esse poder, esse espírito, é porque nós não temos colocado Deus e a sua obra em primeiro lugar na nossa vida. E o anjo disse: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Interessante que ele cita aqui, conversão de pais aos filhos. Malaquias, último versículo de Malaquias, último versículo do Velho Testamento, a profecia que diz que Elias viria, ele está falando de João Batista. E então, os pais se converteriam aos filhos, os filhos se converteriam aos pais. Hoje nós oramos pelas famílias. Quantos problemas familiares, quantas famílias destruídas, quantos filhos desviados do caminho, quantos problemas temos tido. Mas
se estivermos seguindo e sob o efeito e o controle do Espírito Santo, Deus fará essa obra, conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Famílias bem estruturadas. Famílias que honrem a Deus, que sejam luz, que sejam exemplo e modelo numa sociedade tão carente de bons modelos familiares. E ele converteu também os desobedientes à sabedoria dos justos. Os rebeldes, os pecadores, foram convertidos à sabedoria dos justos. O que é a sabedoria? O temor do Senhor. Aqueles que eram rebeldes, desobedientes, se voltam então para Deus em submissão, entrando assim para o seu reino. Porque a pregação de João Batista, assim como a pregação de Jesus foi: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo, ou é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. A pregação de Jesus, a pregação do Evangelho do Reino, a pregação de João Batista foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Veja só, Lucas 3,3 diz: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependimento do quê? De pecado. Irmãos, a mensagem de que somos pecadores, ela é a primeira e mais importante mensagem que nós precisamos ouvir. Quem aqui não é pecador? A pregação falava de arrependimento de pecado, porque é a primeira atitude que alguém tem que tomar para ser salvo: reconhecer que é pecador e que carece da glória de Deus. Não há conversão a Jesus. Não adianta Jesus vir, não adiantaria, se as pessoas não estivessem convencidas de que necessitavam dele, porque eram pecadoras. De que necessitavam daquilo que Jesus veio fazer, porque eram pecadoras. De que precisavam de Jesus não só para serem abençoadas, para serem curadas, para receberem paz, mas precisavam de Jesus que morresse na cruz para pagar pelos seus pecados. A pregação verdadeira do reino de Deus tem que tratar do pecado. Nós temos uma pregação hoje em dia muito fofa, muito sem pecado, sem cruz. Uma pregação só de bênçãos, de prosperidade, de alegria, de paz, de sucesso. Amém. Mas a pregação verdadeira do reino de Deus é: eu e você somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Necessitamos daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E por isso, João Batista pregava com veemência, com intrepidez. Ele não dizia: venha filhinho, você está precisando, Jesus tem as suas... Ele dizia: sabe o quê? Raça de víboras, vocês pensam que podem fugir da ira de Deus? Essa era a pregação de João Batista, o maior dos profetas. E quando as pessoas ouviam a sua pregação e eram tocadas, diziam: então o que nós devemos fazer, João? E ele dizia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Se arrependa do pecado da avareza, do egoísmo, de ter muito enquanto outros não têm. Arrependa-se desse pecado. Mas você pode perguntar, salvação não é pela fé e não pelas obras? É verdade, sim. Mas João está mostrando aqui que ter muito e não pensar nos outros é pecado. E o arrependimento precisa ser demonstrado em atos concretos. Aí os publicanos perguntavam, eram tocados pela pregação, e os publicanos, aqueles judeus que eram considerados traidores porque cobravam impostos para Roma, perguntavam, e nós o que devemos fazer? E ele dizia, não cobrem das pessoas mais do que o justo. Por quê? Porque eles se aproveitavam, judeus, né? E cobravam mais do que Roma cobrava, e ficavam com a sua parte. Então ele está dizendo, não cobrem mais do que o justo, sejam honestos. Aí alguns soldados romanos ficavam tocados pela pregação de João Batista e diziam, o que nós devemos fazer? E ele dizia, não maltratem as pessoas, não deem denúncias falsas, porque muitos dos soldados às vezes ajudavam os publicanos para ficarem com a sua parte. E contentem-se com o seu soldo, com o seu salário. E até Herodes, João Batista confrontou. Herodes foi lá, Herodes foi uma pessoa muito má, né? Muito má. E João o repreendeu na cara. E disse, olha Herodes, você está pecando. Você tomou a mulher do seu irmão, a Herodias, e isso é adultério. Você está em pecado. E você tem feito muitas maldades, arrependa-se. Só que Herodes não foi tocado. Ele mandou prender, depois de um tempo, João Batista, e vocês sabem a história. Não vem ao caso aqui, só vem ao caso mostrar como que João Batista não temeu. Irmãos, como nós somos medrosos para proclamarmos o Evangelho. Às vezes evitamos para evitar uma gozação. Às vezes para não sermos vistos como diferentes ou como fanáticos. Às vezes por medo. Penso nessa época da pandemia, todos nós trancados em casa, de medo de uma doença. Amém. Mas foi um tempo em que pouco pregamos o Evangelho, por medo. João Batista chegou na cara de Herodes e disse, você está em pecado, você precisa se arrepender. Foi preso, mas aos olhos do Senhor ele foi grande. Somos todos pecadores, precisamos reconhecer isso e nos arrepender. Ah, Ed, mas eu já me converti. Arrependimento todos os dias, porque todos os dias pecamos. E esse arrependimento tem que ser confirmado com atitudes concretas. A sua vida mudou. Depois que você conheceu Jesus, antes de crer no que Ele fez na cruz por nós, nós precisamos entender que não merecemos, que foi graça, que foi a misericórdia de Deus, que foi o amor infinito de Deus por nós, mesmo nós sendo pecadores, Jesus morreu por nós. Temos que ter isso em mente. Temos que entender que dependemos do que Ele fez para sermos salvos. E foi assim que João preparou o povo para a vinda daquele de quem Ele disse não ser
digno nem de desatar as suas sandálias. Aquele povo era religioso. Eles se achavam melhores do que os outros. Eles se achavam melhores do que os pagãos. Eles se achavam que os pagãos eram idólatras, perdidos. E, portanto, eles eram o povo de Deus, melhores do que os outros. Que nós, como povo de Deus, não nos sintamos assim. Porque continuamos sendo pecadores. João batizava o batismo de arrependimento. Depois veio Jesus, que batizava com o Espírito e com fogo. O arrependimento dos pecados vem antes. E eu concluo. Nos admiramos muito de João, grande homem de Deus. O maior de todos. Mas quando Jesus falou a respeito dele, lá em Lucas capítulo 7, 28, está aí na tela, ele disse: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. João é o maior de todos, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O reino de Deus é diferente mesmo. Quando entramos para o reino de Deus, as coisas mudam. A lógica é outra. E pertencer ao reino de Deus é obedecer a Deus, obedecer a Jesus, é seguir a Jesus, é colocá-lo em primeiro lugar, é buscar as coisas do reino em primeiro lugar, é renunciar às muitas coisas terrenas, renunciar a muitas coisas terrenas para servir a Deus. E eu vou ser sincero com vocês, irmãos, eu me senti muito culpado e com peso na minha consciência de ter que cancelar um culto no domingo porque era a final da Copa do Mundo. O que Deus deve ter pensado disso? Cancelar o dia do ano novo porque era dia primeiro, feriado, e as pessoas iam estar cansadas porque passaram a noite comendo e bebendo. Somos pecadores e precisamos nos arrepender. É fazer como João Batista, renunciar a muitas coisas terrenas, não tomar a forma desse século, é consagrar nossa vida, os nossos dons, talentos, riquezas, bens, tempo ao Senhor. E a nossa tarefa aqui nesse mundo que é preparar o terreno para a segunda volta de Cristo. Somos João Batistas, estamos aqui para isso, para preparar esse mundo, esse povo, para a segunda vinda de Jesus, que está próxima. E muitas vezes estamos distraídos. Mas se não fizermos assim, mas se estivermos nas mãos do Senhor, se nos colocarmos, nos consagrarmos a Ele, e aquilo que nós somos e temos para essa tarefa, então estaremos sendo considerados por Deus maior do que João Batista. Maior do que João Batista, porque a nossa tarefa é tão ou mais importante até do que a dele hoje. A dele já foi feita. Temo, irmãos, que muitos de nós, e eu me incluo nisso,
não estejamos preparados para a sua volta. Distraídos com as coisas desse mundo. E eu gostaria de terminar com uma passagem mas eu termino porque, já que João Batista era tão contundente, então eu me lembrei de Tiago, que também era assim. E eu termino lendo o que Tiago escreveu no capítulo 4, quando ele disse que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E então ele diz o seguinte, a partir do 7 até o 11: portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, mundo, Deus, limpai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E Ele vai considerá-lo maior do que João Batista. Arrependimento, quebrantamento, choro. Não é só festa, hoje a igreja é festa, é show, é pular, é luz. O que nós precisamos nesses dias, irmãos, é de quebrantamento, de coração contrito, de reconhecimento de pecado como igreja, para que Ele possa fazer a sua obra, e para que nós possamos fazer a nossa parte, que é preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Que Deus possa falar isso, tem falado muito ao meu coração. Precisamos orar mais, precisamos nos ajoelhar. Terça-feira eu queria ajoelhar na reunião de oração, não tive coragem de pedir para os irmãos, pensei assim, alguém vai falar, aqui esse chão é duro, não sei o quê. Gente, precisamos nos humilhar, nos prostrar diante de Deus como povo dele, e aí sim as coisas vão acontecer. O Espírito Santo virá, teremos um avivamento começa com oração e quebrantamento, que é o que nós temos pedido para a igreja, não só essa, mas em geral, para que ela esteja preparada para a vinda do Senhor Jesus, que está próxima. Que seja assim, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.